Antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas. Eu sou Yamila Goldfarb, estou presidenta da Abra, por enquanto, por mais um pouquitinho de tempo só, já está acabando. E queria agradecer demais a ajuda, antes de mais nada, para a Ana Terra, que está ali na função, salvadora da pátria, Trecani, professor Trecani, Benatti, pessoal da casa, e vou chamar para compor a primeira mesa, acho que é isso. Então, tá muito alto o microfone ou tá bom? Porque eu estou me ouvindo assim, tipo, estou até falando baixinho, tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, para começar, nós vamos chamar a nossa querida Sônia Moraes, que é da Abra também, uma super referência no direito agrário, uma agrarista da velha guarda. E eu gostaria de chamar para dar as boas-vindas e esse início institucional, então, a querida Maria Cristina Vidotti, que é do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário lá de Goiás, é da Abra Centro-Oeste, e nossa super parceira, então, na realização dessa série de seminários que estão acontecendo no Brasil todo, nas 5 regiões. E a Valena Jacob Chaves, que é diretora aqui do Instituto, professora da casa, para dar as boas-vindas também. Depois eu sento na mesa para moderar. Bom, boa noite a todos, todas e todes aqui presentes e os que vão também poder acompanhar depois remotamente. É com muita alegria que o nosso Instituto de Ciências Jurídicas recebe este evento de grande envergadura. Nosso programa de pós-graduação em Direitos Humanos, que é um programa consolidado, já existe há mais de 40 anos, e no programa nós temos a Clínica de Direitos Humanos, que é uma das instituições que é anfitriã, né, desse seminário, desse congresso, pelo tamanho para além de um seminário, né, um congresso. Em nome do professor Girolamo Trecani, que é nosso professor titular, que muito nos orgulha, foi meu professor desde a graduação, esteve nas minhas bancas de mestrado, doutorado, tive o privilégio de dividir uma disciplina com ele na pós-graduação, e que, infelizmente, quer nos abandonar, quer se aposentar, mas não abandonar a luta das pesquisas envolvendo todos os temas que vão ser tratados aqui, envolvendo a questão dos conflitos fundiários, a questão da reforma agrária. Direto ou indiretamente, o professor Girolamo incentivou gerações de pesquisadores, de professores, assim como eu, em que, pese a minha área de atuação e de pesquisa não seja no direito agrário, mas a minha área de pesquisa envolve um povo, uma população que é afetada diretamente pelos conflitos fundiários, que são os trabalhadores escravizados. E todo o trabalho desenvolvido pelo professor Girolamo, professor Benatti, na nossa professora Luli Fisch, na nossa Clínica de Direitos Humanos, ele é um trabalho que nos dá muito orgulho enquanto uma instituição, enquanto um curso jurídico no norte do país, centenário. A nossa Faculdade de Direito, ela pré-existiu antes mesmo da nossa própria Universidade Federal. Nós somos um curso de mais de 120 anos. Então, eu me sinto muito honrada e agradeço. E aqui também me faço representar pela reitoria. O nosso reitor não pôde estar presente, ele está em Brasília, na reunião de todos os reitores da universidade. Então, mandou agradecer o convite feito pela Abra. E, então, eu dou as boas-vindas, espero que esses dias sejam dias de profundo debate. Eu vou me disponibilizar amanhã de manhã para estar aqui presente, hoje à noite, amanhã de manhã, que, para mim, é muito enriquecedor lógico, porque o trabalho escravo no Pará ele é rural, a grande maioria dos casos
rural na Amazônia, como uma forma geral. A gente vem, vocês podem ver aqui na frente, nós estamos com a Clínica de Combate ao Trabalho Escravo, que é um desmembramento da Clínica de Direitos Humanos. Eu comecei na Clínica de Direitos Humanos enquanto pesquisadora do tema, e depois a gente teve essa necessidade de ampliar e ter uma clínica própria. E tanto no Pará como no Amapá, a doutora Juliana, pela Clínica de Direitos Humanos da Federal do Amapá, já está começando uma parceria conosco. Os casos envolvem toda essa questão, né, fundiária, todos os problemas agrários, fundiários, de violência no campo, eles são a causa de a devastação da floresta, está tudo interligado, né? Então, eu fico muito feliz e agradeço muito, e peço, mesmo com a aposentadoria do professor Jerônimo, ele vai ser nosso professor visitante, que eu já disse para ele, a dona Raimundinha, que me perdoe. Ele vai ficar assim, fora da sala de aula da graduação, vai ter só uma turminha, para ele não perder, né? Senão ele vai entrar em depressão. Uma turminha só na graduação, uma turminha na pós, continuar com as pesquisas, enfim. Essa é a promessa que ele me fez, que ele não vai nos abandonar, porque nós não podemos, né? Lógico que ele tem aí vários discípulos e discípulas, doutores já, mestres, doutorandos, mas a gente sabe que ele ainda é muito jovem para ficar aí, né, de sandália na praia, curtindo a vida. Não dá. Mas, brincadeiras à parte, agradeço demais e vamos, né, para esse evento tão esperado. Obrigada. Boa noite a todas, todos e todas. Uma alegria estar aqui. Queria agradecer imensamente a professora Valena, a Universidade Federal do Pará, e faço o nome da professora Valena, a ABRA, professora Sônia, muito obrigada. Eu falo, meu lugar de fala é o lugar do PPGDA, Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário, que, juntamente com a ABRA, estamos aí encampando essa missão, né, Sônia? Eu acho que é uma missão. A ideia do nosso programa de pós-graduação em Direito Agrário, é uma nova perspectiva do direito agrário, que encontra novos sujeitos, novos territórios, que vai de encontro aos conflitos agrários, e, a partir disso, a gente tem se encontrado, é um lugar de muitos encontros, professor Trecani, professor Benatti, tem muito estado conosco lá, e a gente tem se encontrado muitas vezes em muitas propostas, e a ABRA nos ofereceu essa oportunidade de congregar todo mundo. E aí a gente está congregando as pessoas que temos encontrado ao longo da vida, né? O Amapá, a Juliana do Amapá, o Edson, lá de Roraima, Afonso de Rondônia, Silvia do Amazonas, e todos que estão aqui contribuindo. Eu acho que essa ideia é de fazer, de nos juntarmos nessa missão, de levar o debate agrário tão importante nessa missão que a ABRA inaugurou há muitos e muitos anos atrás, e que a gente agora precisa dar continuidade e dar continuidade ao programa de pós-graduação em Direito Agrário. Quer e deve estar junto nisso. Então, muito obrigada a todas e todos e todes, e um bom evento para todos nós. Será que ele... Alô? Está funcionando? Ótimo, então tá bom. Bom, eu quero agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, especialmente para Maria Cristina, que é parceira de primeira hora, mas aqui vai ser também a outra primeira hora, que eu tenho certeza que nós vamos ter essa parceria maravilhosa de estar com a doutora Valena aqui, representando. Muito obrigada pelo espaço, professor Trecani, professor Benatti. E é uma alegria para mim estar aqui também. Eu sou uma decana, como eu tenho dito, né? Porque eu estou na ABRA desde os anos 70. E, por incrível que pareça, eu estive aqui no Pará, professora,
nos anos de 84, 85, imagina, 40 anos atrás. Quando eu olho para isso, eu mesma me assusto, porque eu vim a convite do professor Rider Nogueira de Brito, que era juiz do trabalho depois, né? Ministro até do TST. Isso. E ele fez um curso aqui, foi um curso de aperfeiçoamento, até eu peguei formação e aperfeiçoamento de magistrados do Pará e Amapá. E ele nos convidou, como sendo da ABRA, e também por indicação do professor Dalmo Dallari, que vinha também dar esses cursos aqui, e do professor Roberto de Oliveira Santos, que tinha ido para São Paulo fazer o mestrado, o doutorado dele, e também nos conhecia, foi um grande colaborador da ABRA naquela época. E aí eu era orientanda do professor Dalmo Dallari, e ele falou, não, ele vinha, então cada um vinha, passava 10 dias aqui, davam por blocos de cursos especializados em cada matéria. O professor Dalmo em Direito Constitucional, eu vim dar Direito Agrário. E eu aprendi demais aqui, porque a gente vindo de São Paulo, na época ainda era mais jovem, a gente vem pensando que sabe, né? E aí cheguei aqui, eram magistrados, né, do Pará e do Amapá, e eu comecei a fazer na lousa, ainda com giz, a cronologia das leis agrárias, desde Portugal até... E chegou num ponto, eu cheguei na Lei de Terras de 1850, comecei a falar muito da Lei de Terras, na época tinha vários textos sobre isso, o Zé de Souza Martins, lá de São Paulo, discutindo essa lei. Bom, aí levantou-se um aluno aqui do Pará, que era historiador, e falou assim, professora, essa lei não veio para cá. E se veio? Veio mais de 10, 20 anos depois. Eu gelei, eu falei, nossa, minha cronologia aqui acabou. Aí falei, vem para cá, e eu vou para ouvir você. Por favor, ponha a cronologia das leis agrárias da Amazônia. Olha, foi uma coisa tão bonita, tão bem montada. Eu agradeço demais esse toque. E é por isso que a ABRA, hoje, ela, quando buscou a Maria Cristina, lá em Goiás, nós fizemos o nosso primeiro seminário lá, e viemos para cá, a gente veio para aprender, a gente veio para ouvir o que vocês têm de expertise, porque a gente lá no Sul pode ter toda a intelectualidade, toda a leitura, hoje em dia está mais fácil de ouvir tudo que ocorre por aqui, mas não é como ouvir quem está aqui, na luta, sofrendo, estudando, trazendo as questões mais importantes. Então, aprendi muito e agradeço muito isso, né? Então, eu acho que o professor Benatti me fez um pedido, eu perguntei a ele o que eu devia comentar da ABRA. E ele me disse o seguinte, olha, a ABRA todo mundo conhece, toda a luta da reforma agrária, mas conte para nós como é que a ABRA veio agora debater a questão ambiental, as emergências climáticas. E eu quero dizer que duas coisas, professor, o senhor tem razão, mas também a ABRA foi fundada por quem escreveu o Estatuto da Terra, né? A ABRA foi fundada em 67 pelo Dr. José Gomes da Silva, que completaria 100 anos agora, o ano passado. Nós fizemos muitas homenagens a ele, mas ele escreveu o Estatuto da Terra. Ele fez parte da equipe multidisciplinar que escreveu a nossa lei agrária. E uma das coisas que ele sempre falava era a questão da preservação dos recursos naturais como um dos itens da proteção à propriedade privada, cumprindo a sua função social. Então, toda vez que a gente discutia a reforma agrária, a questão ambiental estava presente, talvez nem tanto quanto agora. E outra, naquela época, nos anos 60, 70, a gente não tinha essa divulgação que hoje a gente tem cursos pelo Zoom e tudo. Então, ficava um pouco... A questão da reforma agrária realmente foi a questão, talvez, mais aparente da nossa entidade. Mas isso foi sendo construído,
e uma construção que teve muita questão da Amazônia presente nas nossas revistas. E esses dias, eu fui rever, eu tenho a coleção toda, nós começamos a publicar a revista da Abra em 71. Nesse ano, já teve uma primeira revista que chamava Boletim Reforma Agrária, cujo editorial era Amazônia, Cuidado. E teve um texto do Rui Miller Paiva, economista, também fazendo muita atenção sobre a questão de todos os investimentos que estavam sendo feitos aqui, toda essa construção de infraestrutura que estava começando a destruir muita coisa, né? A forma como isso, o Programa de Integração Nacional, o PIN, como é que ele estava sendo concebido, que não era uma coisa de integração, mas mais de devastação, e sem nenhum critério de proteção, tanto da mata quanto dos povos da floresta, que isso era o mais importante. Então, a gente começa a analisar, em todas as revistas da Abra, essa preocupação. E, nesse primeiro, inclusive, tem um texto também do professor Graziano, que era estudante de agronomia e era também, junto com mais 2 alunos, que ele escreve muito sobre esse cuidado com os projetos megalomaníacos que estavam vindo para cá, sem nenhum planejamento e sem nenhum cuidado com a área rural e com a floresta, principalmente. Então, essa questão da gente ter construído ao longo dos anos, então, nos anos 70 já se falava, depois teve também algumas outras, grandes alarmes da Abra, que eu reli agora muitas revistas, né, da possibilidade de savanização do território das florestas. E também, na questão, eu tenho algumas questões, alguns textos aqui que foram publicados, que eu anotei, além desse da Amazônia, Cuidado, né? Em 84, havia um boletim sobre a geografia da violência e algumas presenças em conflitos pela posse da terra. Isso aqui fez parte de um programa da Abra de colocar em números os conflitos pela posse da terra no Brasil inteiro. E a conclusão desse projeto, que até foi financiado pela Fundação Ford, foi que, aqui, na Amazônia, a ação governamental da década de 70 esteve acentuadamente marcada por uma política de construção de obras de incentivo dos grandes projetos agropecuários. Isso foi a causa do maior aumento de conflitos pela posse da terra no Brasil. O segundo parece que foi Pará e o terceiro a Bahia, que ainda... Não, o Maranhão, desculpa, o Maranhão. Mas foi uma revista inteira dedicada ao tema da devastação, desse programa absurdo que começou a trazer para cá os grandes projetos, principalmente de criação de gado, e que foram desastrosos para a devastação do meio ambiente. Depois disso, eu quero ser rápida também, porque nós temos mais mesas para falar, né? Em 89, nós tivemos uma outra revista, que foi a mais triste delas, que foi com a morte, em 88, do Chico Mendes, né? Então, o título dessa revista foi Amazônia, a Terra da Floresta, do sonho à realidade. Então, todos os artigos dessa revista falavam da reforma agrária, os aspectos ecológicos e econômicos, o futuro da Amazônia. Foi publicada a Carta de Curitiba, que houve uma reunião em Curitiba, um encontro, foi coordenado pelo Instituto de Estudos Amazônicos, mas foi lá onde se foi discutir como fariam, a sugestão de como se fariam as RESECs, as reservas extrativistas, né? Isso foi debatido no Paraná. E depois, nos anos 90, eu estou pulando muita coisa, porque eu não quero me alongar,
sobre essa construção da preocupação da nossa entidade com a questão da devastação ambiental, né? Nessa revista dos anos 90, foi uma publicação Meio Ambiente e Questão Agrária. E vários documentos foram publicados nela. Sentença do Tribunal Permanente dos Povos, Seção Amazônia Brasileira, que foi feito em Paris, em outubro de 1990. Também a Carta de Manaus foi publicada. A Abra, sempre na revista, tinham artigos, mensagens, documentos publicados. Isso foi uma das grandes coisas que a gente fez, porque a gente conseguiu reunir na revista documentos que depois eram muito consultados, para até serem citados e servirem de consulta, né, a quem estivesse estudando a questão agrária. E também sobre a degradação ambiental na Amazônia e a atuação dos grandes grupos econômicos, cujo autor foi Raul Herbers, eu não sei se ele é daqui, e um artigo do ministro, hoje ministro Fachin, que foi sobre poceiros e seringueiros, aspectos jurídicos. Aí, em 93, a gente tem outra revista falando de meio ambiente, agricultura e desenvolvimento. Isso foi para discutir, aí foi o Acácio, nosso vice-presidente, que me provocou. O que a Abra estava fazendo em 92, na COP 92, na Rio 92, né? Na ECO 92. E aí foi um texto, uma revista que falou sobre as reuniões que haviam em São Paulo, preparatórias para o Fórum da Terra, na ECO 92. Também foi dedicada, e a Abra participou, junto com a CUT, com o DESEP, com várias ONGs brasileiras e outras da sociedade civil também. Aí tivemos uma revista inteira dedicada, Cadernos Especiais da Abra. Isso foi em 93 também, que teve um texto do professor Oswaldo Sevá Filho sobre a crise ambiental, condições de vida e lutas sociais, dilemas da passagem do século XX para o século XXI. E aí fomos, de 99 a 2000, a luta pela terra e desenvolvimento sustentável, e tem um texto muito interessante sobre as 3 gerações, uma avaliação das 3 gerações da reserva extrativista Chico Mendes, com a floresta, inclusive, essa relação de uma pesquisadora chamada Benedita Maria Gomes Esteves. Eu não sei se ela é daqui, se foi do Rio, né? Reforma agrária, agroecologia em assentamentos rurais sustentáveis, também uma visão comparativa. Mas, na verdade, agora, já caminhando para o final do que eu estou trazendo de forma tão, vamos dizer assim, minimalista até, né? Mas, sobre a crise climática propriamente dita, a Abra começou a construir a sua visão, que chega hoje, no debate da crise climática, a discutir foi em 2013 a 2015. E 2015 tem um corte fantástico nos nossos debates, que foi a nossa encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, que trouxe para nós todo o debate da questão da crítica ao consumo no capitalismo. E aqui eu preciso agradecer ao professor Guilherme Delgado, que foi quem provocou todos nossos debates de 2015 para cá. O professor Guilherme é economista, nós vamos depois falar todo o currículo dele, fantástico também, e ele até escreveu um livro, depois que foi publicado pelo IPEA, sobre rumo à economia de Francisco, né, professor? O senhor vai falar disso. E ele nos preparou. Durante a pandemia, nós ficamos só no Zoom, ouvindo o professor que estava lá em Portugal. Ele estava morando em Portugal. E ele nos deu muitos dados, e essa reviravolta, eu vejo assim, isso foi assim um pontapé na nossa construção mais recente, professor Benatti. Apesar dela vir de longe, ela foi mais impulsionada por esse período, de 2015 até hoje, né? E,
para poder me limitar com essas poucas observações, mas que tem a ver aqui com a nossa Amazônia, que tem a ver com os conflitos pela posse da terra, com a mortandade dos índios, com esse genocídio horrível que a gente tem vivido, e todos os conflitos fundiários que aqui ainda persistem, né? Eu tenho que dizer que uma das coisas que a Abra sobrevive é que ela sempre, isso foi uma coisa que eu aprendi com o Dr. Zé Gomes da Silva, ele sempre incentivou alunos, pessoas de todas as áreas que ele via com algum potencial. Por isso, nós homenageamos muito ele, lá em São Paulo, pelos 100 anos de nascimento. Ele via alguém que pudesse fazer alguma coisa em alguma área do conhecimento, ele chamava, você vai ser um delegado da Abra, você vai ser um coordenador da Abra, você vem trabalhar comigo. E assim foi. E é uma associação civil sem fins lucrativos. Algumas vezes a gente teve financiamento, como esse do caderno que o professor Sevá publicou, foi o Mosliv, que é uma entidade também que nos patrocinou para escrever. Tivemos a Fundação Ford, pensamos uns 2 anos antes de receber esse patrocínio, ficamos morrendo de medo. Todo debate da Abra era, vamos receber dinheiro americano ou não? Mas, no fim, realmente, nós impusemos também algumas condições e tivemos muita coisa boa nesse período que a gente conseguiu fazer. Mas, para finalizar, eu queria dizer que, assim como o Dr. Gomes, nós temos algumas pessoas que estão muito vinculadas a esse grupo menor da Abra, que são fantásticas. Um é o Oswaldo Ali, que trabalhou conosco no INCRA, que foi um dos que o Dr. Zé Gomes também puxou. Ele dizia que ele era aluno, ele é um agrônomo, né? Mas também fez o doutorado dele sobre as águas subterrâneas, então tem a ver com a nossa preocupação, né, das crises climáticas. O Oswaldo trabalhou quase 14 anos no INCRA, uns 10 anos, vamos dizer assim, que eu também estava lá, foram uns 10 anos. Também tem uma experiência fantástica, e hoje ele tem assumido esse papel de coordenar, de nos juntar, de procurar, como a Sabrina também, que trouxe a Maria Cristina para nós, né, que foi de primeira hora. Temos vários jovens, vocês viram a nossa presidenta, né? É uma coisa incrível. A nossa geógrafa jovem. Temos também o Gabriel, eu não podia deixar de falar dele, que é um cientista social, e do nosso Acácio, vice-presidente, que é outro também jovem, que trabalha com todas essas questões. Todos eles eu pedia currículo, mini currículo, eles não queriam me dar, disseram que não querem que fale muito sobre eles, mas eu vou falar, né? Então, essa nova geração da Abra, que deixa a gente embargada, porque elas foram formadas com essa luta dos que estavam dentro da entidade em todos os estados, na verdade. A gente ia... Eu me lembro de Dr. Lorena, que era outro agrônomo fantástico, que ele mexia com tudo quanto era gráfico, ele fazia para a gente aqueles queijinhos. Eu também sou advogada, não sei. Eu falava, doutor Lorena, faz um queijinho para mim sobre a posse da terra. Ele ia lá fazer. Ele ia a cavalo da palestra de direito agrário em tudo quanto era canto. Ele primeiro tomava um ônibus, depois ele chegava na cidade, alguém dava uma carona, daí o lugar onde ele ia falar para ensinar alunos, às vezes, de grupo escolar. Ele tomava um cavalo e ia. Então, eu acho que é isso. E eu acho que vocês aqui têm essa expertise também de estar fazendo essa formação. Eu acho que a Abra só chegou até hoje porque ela tem isso, ela tem essa reunião de pessoas, e agora a gente está entregando o cetro para esses jovens, né? Yamila, Acácio, Gabriel, e todos aqueles. E nós já estamos ficando mais por trás, contando a história da entidade, né? O Guilherme vai falar depois, ele vai contar para a gente desse nosso aprofundamento, professor Benatti, na questão ambiental e na questão da crise climática. E, por isso, esse seminário também
tem a ver, porque aqui o mote foi a questão da estrangeirização das terras no Brasil. Mas tudo isso tem a ver com a questão do nosso solo, da mineração, do subsolo. E estamos aí com uma série de legislações que a gente precisa mudar com esse outro parâmetro. Agora, a questão ambiental, a questão da sobrevivência do ser humano. Nós estamos falando agora, como dizia o Papa Francisco num dos discursos, nós somos uma espécie humana. É com isso que a gente tem que trabalhar agora e pela nossa sobrevivência, né? Então, aqui a Amazônia é o coração de tudo isso. E eu acho que nós viemos aqui para aprender, para debater, professora. E eu acho que eu agradeço demais a todos aqui, a senhora, como representante aqui do Instituto de Ciências, eu falei, aqui não chama Faculdade de Direito, chama Instituto de Ciências Jurídicas, eu achei o máximo isso. E agradeço demais a todos. E quero pedir uma última coisa, nós estamos buscando na ABRA, de novo, ter coordenadores, ter núcleos da entidade em cada estado, ou, se não der para ter em cada estado, em cada região. Então, queríamos que alguém se voluntariasse para coordenar isso no seu estado. E a gente promete dar todo o apoio, né, que for possível, para que... Olha, estou vendo que já tem alguém aí que pode se voluntariar. Pará, já estou vendo. Pois é, tem Pará aqui, tem Rondônia, tem Roraima, tem Amazonas. E daqui nós tivemos o Valcir Monteiro, no Amazonas, o Francisco Garcia, no Acre, o Abraim Farrá Neto, ou Alcides Medeiros da Costa, que eu não consegui descobrir mais se eles estão ainda na luta ou se nós perdemos esse contato. E é assim que eu falo, professor Benatti, tentando responder a sua questão. A ABRA não pode deixar de falar realmente da emergência climática, porque a ABRA também fala da fome. E a soberania alimentar, a Yamila tem um texto fantástico sobre isso, que ela acabou de fazer, que é impossível a gente dissociar, né, a questão climática, a questão ambiental, a questão da fome e a soberania nacional. E, por isso, precisamos mudar essa governança fundiária em outros parâmetros. Muito obrigada. Desculpa que eu fui longa. A minha colega Maria Cecília já estava me dando alguns sinais para eu parar. Obrigada.